obrigada por sua companhia. O Tribuna Pod desta semana traz como tema o empreendedorismo feminino. Vamos conhecer hoje a história da Luana Rodrigues, né, que tem baixa visão, comanda seu próprio negócio enquanto sustenta sua casa e seus 5 filhos atípicos. Ela também é fundadora de um projeto empreendedor que envolve famílias, né, atípicas aqui em Alagoas. Na ocasião, no episódio de hoje, também vamos entender os desafios e o apoio necessário para empreender sendo mulher e chefe de família com o economista Fábio Leão. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, Ana, vamos começar com você. Pois né? não. Um símbolo de mulher que transforma, né, a diversidade em coragem. Empreender é enfrentar um mar de desafios e, sendo mulher, mãe, responsável pela renda da casa, tudo se intensifica. Então, a gente está querendo saber um pouco da sua história, né? Como foi o começo, o desejo seu de empreender. Tá certo. Nossa, primeiro, muito obrigada. É uma honra, Ana Paula, voltar aqui à tribuna, né, agora no seu podcast, e alcançar, né, outras pessoas, que essa é uma ferramenta muito importante para a gente levar voz às mulheres, em especial, né, e às pessoas com deficiência e suas famílias atípicas. Eu, antes de chegar nesse ponto, essa fala, né, empreendedora, chefe de família, existiu uma mulher lá atrás que teve que superar muitos desafios, né, antes de estar aqui. Né, eu tive que superar, inclusive, violência, né, eu já palestrei bastante a respeito, mas é um ponto que a gente tem que falar para que as mulheres elas entendam que quando a voz de alguém ecoa, outras mulheres vão se sentir mais encorajadas. Eu precisei quebrar um silêncio de 10 anos, Ana Paula. Foram 10 anos sofrendo violência e abuso, e o agressor era meu pai. Era dentro de casa. E eu vou iniciar com isso, até porque é um maio laranja, o tema é empreendedorismo, mas eu já era uma pessoa que já tinha esse silêncio em mim. E começou numa infância, da infância para a adolescência, e todo aquele silêncio. Né? Até que um dia eu tive a coragem de falar, já exercia uma força dentro de mim, no sentido de que eu não tinha outra alternativa. E aí denunciei, graças a Deus, a Justiça Alagoana fez a parte dela. Né? Eu só fiz a denúncia e tudo foi investigado. Infelizmente, tinha mais 2 vítimas. Né? Hoje ele está preso. São 76 anos de pena, né, junto os processos todos. E o meu foram 38 anos, no meu caso. E lá atrás, não era só sofrimento, não. Eu tinha uma avó maravilhosa que me ensinou a fazer bolos. E essa avó, que é o símbolo da minha paixão pelos bolos, não está mais entre a gente, mas deixou esse legado para mim. E eu, entre a faculdade de Direito e a vontade de fazer bolos, no fim das contas, o que preponderou foi a confeitaria. E aí, na vida, né, passou essa dificuldade, né? Foi superado esse ciclo de violência e eu casei, né? Me formei em Direito, casei e comecei a empreender dentro de casa porque eu tinha um filhinho pequeno e só a maternidade em si a gente já sabe que fica difícil nos primeiros, né, anos, né, meses e primeiro ano de vida da criança você empreender fora de casa. Então, já formada, trabalhando e optei pela confeitaria. Só que eu tive mais 4 filhos, no total 5, e um fim de casamento também bem drástico. Então, uma segunda forma de vencer essas dificuldades, infelizmente, foi também denunciando aquele momento, porque precisei de medida protetiva. Só que agora já sabia as ferramentas. Aproveito para deixar aqui um parêntese, que é um pai também, né, atípico, mas que cumpre as obrigações dele perante a justiça em relação aos filhos. Para que ninguém pense, né, que, né, isso não acontece. Mas eu precisei também levantar novamente a minha voz para buscar os direitos enquanto mulher. E o fiz. E daí virei a mãe solo que vocês conhecem, né? Virei a mãe solo que todo mundo conhece, mãe solo de 5 filhos autistas. E como foi essa jornada? Nossa, Ana Paula, a criança não nasce e já está escrito nela que ela é autista. É diferente de outras comorbidades e outras condições que pode ter até uma característica física, e o autista não tem. Sabe, quando eu vim descobrir o primeiro diagnóstico, eu já tinha os 5, e o número 4, que é o meu Benício, era muito diferente. Ele não me escutava, era como se ele estivesse em outro planeta, vou dizer assim, que era assim que eu pensava, nossa, ele não está aqui. E eu fui atrás disso, e um diagnóstico foi puxando o outro. Pegou o meu mais novo, que não falava, e as terapeutas, mãe, vamos iniciar também com ele, porque passou o marco infantil e ele não está falando. Eu,
Não, mas ele beija, ele abraça, ele é diferente, não é como o Benício, não. Mas só durou 7 meses de diferença de um para o outro, 2 diagnósticos. Eu saí dali arrasada. Sabe, assim, já era pandemia, imagina tudo isso, pandemia. Eu tentando, eu empreendia de madrugada, fazia bolo de madrugada. E aí a Helena, a minha do meio é a menina, TDAH, disléxica, e toda uma dúvida ali se era ou não autista, mas na garantia que estava tudo bem com ela. E aí veio os 2 mais velhos. Através de um quadro depressivo do mais velho, levei para a mesma psiquiatra, que ela é maravilhosa. Um beijo para ela, Ana Luísa, ela é desse prédio aqui. E salvou meus filhos. E ela, Lu, aqui tem muito mais do que a depressão. Ele tem os sinais mais clássicos do autismo. Nossa, eu chorei. Ali ela precisou cuidar de mim. E ali foi o momento que eu vi que eu precisava de cuidados. E fui adiante, porque eu tinha 2 alternativas. Eu travava, parava e afundava, ou guiava meus filhos. E a alternativa era guiá-los. Era pegar aquele formulário, pegar o diagnóstico, aquele papel assustador, TEA, CID, aquelas coisas que deixam a gente sem chão, e guiar meus filhos, dar ferramentas, porque não é uma doença. É uma condição que não tem cura, muito bem, mas não é uma doença, não é uma coisa que eu não vou ter solução, eu tenho tratamento. Então, fui adiante. E veio o último filho com o diagnóstico, o meu Davi, que me acompanha, que eu digo que eles também são empreendedores, que eles vão comigo para todo canto. E até porque eu não tenho condição de pagar toda vez uma babá para estar dentro de casa. E em uma dessas palestras, interessante que que é esse, Davi, aos 10 anos, bate no meu ombro e fala, viu, mãe, ouviu? Eu sou autista. Aí, não, menino, que é isso? Eu bem assim, não. Precisa desses sinais, esses. E eu começando a tentar lembrar os protocolos que eu respondia com os terapeutas. Enfim, resumindo, levei para a Ana também. E a doutora Ana, Lu, tem muito mais sinais. Aí eu, de novo. Aí eu, não, Davi, não é não. Não, vamos fazer assim com ele, vamos fazer uma coisa bem completa, vamos chamar a neuropsicóloga, você vai lá encaminhar, ele vai fazer uns testes, vamos fazer bem direitinho. Gente do céu, ela foi tão criteriosa, com todos ela foi muito criteriosa, e o neuropediatra também. Só que com o Davi parece que foi o dobro, que foram meses, e no fim pontuou também para a TEA. Aí eu disse, pronto, todos os meus homens são autistas. Você sabe como é sair de um negócio desse e ir para casa fazer os bolos. E também tem o cargo também de protocolista, também tem os horários para cumprir. E rede de apoio. Nesse momento, eu já estava com alguns sentimentos dentro de mim, de tanto acompanhar esses eventos, audiências públicas, fila de SUS, Pão Salgadinho. Teve época que eles tiveram plano de saúde, épocas que ficaram pouco tempo, um período sem plano de saúde, aí eu já estava no Pão Salgadinho também. Então, esses ambientes todos eu conhecia. E aí durante a audiência pública, em maio de 2023, tem 2 anos tudo, viu? Eu sinto no coração que eu precisava sair disso e trazer famílias comigo para sair disso também. Porque, se você prestar atenção, há também um impacto financeiro nisso tudo. Muito grande. Há um impacto neuropsíquico dessa mãe, porque eu estava já tratando depressão em mim também. Né? Desde o fim do casamento, eu já não estava muito bem de saúde. Então, eu vinha tratando depressão, que piorou com cada quadro deles. Eu cheguei a pesar 45 quilos, Ana Paula. Vocês imaginam, a mãe de 5 filhos pensa 45 quilos, cheguei nisso. Já melhoramos, estamos nos 60 agora. Sim. E aí, eu, tentando manter minha clientela, tive um novo baque, que foram todos os diagnósticos, mas dentro do meu coração eu penso, vou reunir essas famílias. Foi como se fosse Deus falando comigo. Naquele momento mesmo, ali de manhã, na audiência pública, não era tarde, eu acho já. E eu começo a comentar com algumas mães ao meu redor, mas não nasceu naquele dia, 23 de maio. Nasceu, por isso que eu falei quase um ano, hoje são 22, né? Nasceu em agosto, né? Emblemático para mim que é agosto lilás, nasceu naquele finalzinho de agosto de 2023. E veja, eu era aquela mãe solo, com 5, ali eu não tinha os 5 todos diagnosticados, mas 4, faltava minha filha, que minha filha foi diagnosticada no ano seguinte. E tentando reunir essas famílias. Então, ali mesmo eu já sabia, o nome do projeto é Famílias Atípicas Empreendedoras. E eu vou levar elas, olha só, é muita audácia, eu vou levar elas para todos os espaços que nos derem de graça para empreender. A gente bota uma mesinha, porque eu já vendi em praça. Pegava uma mesa, botava na praça e vendia bolo. Eu já tive um carrinho gourmet, vendi na pandemia para dar comida para os filhos. Então, na minha cabeça, o empreendedorismo tinha uma coisa muito forte dentro de mim. Dava aula numa ONG, né, por 5 anos dei aula, e eu ensinava isso para as confeiteiras.
a gente, quando tem filho pequeno, não dá, mas bota a banquinha na rua, na calçada. Você também pode ser um ambulante formalizado, indo na prefeitura. Eu dava os formulários para irem lá, dava o telefone e os formulários. Eu imprimia e dava para elas se formalizarem. Ensinava sobre o SEBRAE, sobre o MEI. Nessa época eu tinha MEI, não tenho mais. E nasceu Famílias Atípicas Empreendedoras. Com pouco tempo, Ana Paula, o prédio me proíbe de fazer bolo. Multa se você continuar fazendo bolo. Uma pessoa única, num prédio com mais de 280 famílias, uma única, me denunciou ao síndico. E aí nasceu um dos piores pesadelos da minha vida. Eu cheia de conta para pagar. Coisas que eu dava para os meus filhos extras, né? Tem a pensão deles, que é sagrada para coisas específicas. O meu salário, que eu não tenho casa própria. Meu sonho da minha vida é dar aos meus filhos, antes de morrer, uma casa própria. Eu pago o aluguel. E remédios, medicação, muitas coisas. Roupa, gente, uma criança não é só um papel, não é só uma terapia. Uma criança veste, que é brinquedo, que é um sorvete. É um ser humano como outro qualquer. Ter o diagnóstico de autista não muda nada. Vai brincar, precisa de perfume, cortar cabelo, tudo normal. E isso tudo foi uma avalanche dentro de mim. Mas nasceu o pesadelo e nasceu uma solução. As pessoas se comoveram com o vídeo que eu lancei, pedindo esse olhar empático para as pessoas. Não proíbam uma mãe que tem deficiência, que só está complementando a renda, que não é nem empresa, que não tem nem produtos industriais. Eu nem tenho nada assim, naquela fase. E aí nasce uma vaquinha. Muito amor entre as pessoas. Nasceu uma vaquinha tão forte, que foi a Razões para Acreditar, que é nacionalmente conhecida. E, com poucos dias, eu já estava dentro de um local alugado lá, reformando e iniciando lá. Já fui, antes de terminar a reforma, eu já estava vendendo os bolos lá. E aí eu tinha esses 2 espaços. E aí durou um ano nessa loja. Infelizmente, eu precisei fechar. Conversei um pouquinho nos bastidores com a Ana Paula. Piorei da visão. Recentemente fiz uma cirurgia. E perdi mais a acuidade visual do pouco que eu já tinha, com o risco de perder tudo, toda a visão. E aí, em dezembro do ano passado, quer dizer, em julho do ano passado, porque eu já não estava bem, em agosto eu já não estava bem, mas aí Deus fez assim, eu vou dar mais um presente para essa mulher. Aí veio uma rede de TV na minha casa fazer uma reportagem que é comum, então eu recebo todo mundo. E disseram que eu tinha que dar uma palestra com outras mães. E nessa fase, eu não divulgo muito, mas o meu filho mais velho estava num outro momento de depressão, só que mais grave, gente. Meu filho chegou a se machucar, muito mais grave. E eu disse, olha, eu estou até de licença do meu trabalho. Eu não posso ir para a palestra. Eu agradeço o convite, mas não posso ficar longe do meu filho. Ele, vamos levar seu filho. E aí então tá certo. Então eu vou. E eu pensando, vou encontrar outras mulheres, vou falar, como eu estou falando aqui. E eu, na verdade, estava indo para o Rodrigo Faro, que nem sabia. Eita, Foi, estava indo para o Rodrigo Faro, nem imaginava. Quando eu olho para tudo isso, e as pessoas, só acontece coisa ruim com a Luana. Minha gente, que perspectiva horrível. Eu tinha pensado, só acontece coisa boa. Vem a dificuldade e Deus vem, vou dar um socorro. Aí vem a dificuldade, eu vou dar mais um alívio para ela. E aquele momento lá, um beijo para todos, daquela equipe linda. Ele nem está mais nesse canal televisivo, mas continua o Rodrigo Faro, uma pessoa linda e bondosa. E aí ganhei novos equipamentos, ganhei um valor em dinheiro e novos equipamentos. E vi meu irmão, um irmão muito próximo a mim, que há muitos anos a gente não se via. Eu saí de lá passando mal, viu? Porque a emoção é muito forte, uma pessoa hipertensa, a emoção a emoção ruim faz mal, mas a emoção muito boa também deu um impacto. E aí eu volto para Maceió, né? Recebi os meus prêmios, o dinheiro me ajudou porque eu passei um tempo fora do prédio, que teve um incêndio lá. E hoje moro num condomínio abençoado, não mais nesse, que aconteceu isso em um outro, mas tão abençoado. Então, lá você não precisa usar o gás, mas você pode ficar no seu cantinho. Eu não sou empresa, então, né, é como eu falo, eu não tenho pronta entrega, nem tenho tempo. De segunda a sexta eu estou dentro de terapia. Quando eu sair daqui, tenho terapia com os meninos, né? Cada dia tem uma agenda diferente. Eu mesma também tenho as minhas terapias. E a vida, ela precisa seguir do jeito que ela se apresenta a gente, né? E quando você recebe isso, é porque, na verdade, você se colocou numa posição no universo que te entregou isso tudo, né? Então, cada um tem as suas crenças, né? Eu sinto que é Deus, né? As pessoas podem chamar de energias, de outras coisas, mas eu sinto que foi Deus. E hoje, vendo os meus bolos com encomenda, participo das feirinhas também com as famílias atípicas, e hoje somos apenas 345 famílias cadastradas no projeto, empreendendo na rua,
que vai mesmo para a rua comigo, são 126 cadastradas. Porque ainda tem mães que não têm como ir. Os filhos têm comorbidades graves, mas isso elas ficam para trás, gente, de jeito nenhum. E o digital? E o digital? E o nosso grupo de WhatsApp? É venda todo dia ali. Sim. Hoje a Roxane postou roupas de moletom, está no frio todo dia. E eu olho, eu digo que é o meu 6º filho. Eu presto atenção se está crescendo, se está saudável, estou olhando. Era isso que eu ia perguntar agora, como é que você enxerga, né, esse crescimento do projeto, você envolvida com todas essas famílias? Primeiro, é uma experiência muito forte, emocional, espiritual para mim. Mudou mais ainda minha forma de olhar para o mundo. Meus filhos já tinham me ensinado isso. Mas perceber aquelas mães e aqueles pais, são poucos os pais que tem lá, mas eu chamo a atenção até para um casal divorciado, são divorciados, e os dois estão no projeto, juntos cadastrados, empreendendo pela filha, que tem deficiência já adulta, mas uma deficiência grave. E sempre estão juntos no projeto, cada um vende o seu. Você veja que realmente é família. Então, como é que eu vejo isso? É um grande crescimento para mim profissional. Eu sabia que ia chegar a ser grande, mas tomou uma proporção muito linda, a ponto de vários órgãos na nossa cidade apoiarem, como o Tribunal Regional do Trabalho, que foi o primeiro, o Tribunal de Justiça também, um dos primeiros, a própria Prefeitura, o Governo do Estado, através de algumas secretarias específicas. O SEBRAE também já nos ajudou pela Érica, um grande beijo para a Érica. E também a Justiça Federal, várias vezes a gente empreendeu lá, nosso primeiro seminário foi lá. A Economia Solidária é uma pasta da Secretaria de Emprego e Trabalho, a CENTES, ela também nos apoiou desde o início. Nossas famílias, quando tem essas vilas temáticas, nossas famílias estão lá. Tem família típica lá, vendendo. Né? Eles foram cadastrados lá. Vem agora o São João. E estaremos lá, gastronomia. Vamos ter famílias lá. E a gente faz uma rotatividade para ajudar que todas possam ir. A gente coloca 3 famílias na casinha e a cada 3 dias mudam para novas 3 famílias. E assim eu recebi uma das mensagens mais lindas que uma mãe me mandou bem de manhã. Ela disse: Luana, eu consegui pagar meu condomínio, plano das minhas filhas. Você tem noção de quantas pessoas você ajuda, indireta e diretamente? Eu estava chegando no trabalho quando eu escutei isso. E eu não tinha parado para pensar uma frase dessa. Eu não tinha formulado na minha cabeça uma frase dessa. Eu só estava fazendo, sabe? Porque eu precisei desses espaços para mim. E muitas, eu vou ser muito honesta, Ana Paula, para mim, eu tive muitas mãos estendidas. A minha chefia é muito especial. Eu sou funcionária do Tribunal de Justiça, um local onde eu tenho uma carga reduzida, e chefes, mulheres também, com um olhar muito empático, os meus chefes, né, o desembargador também. Então, da mesma forma que eu tive a mão estendida para mim, hoje eu sinto que o projeto é o que eu posso responder assim. Eu preciso também dar a esse mundo algo. E muda mesmo a vida. Na verdade, muda tudo ao redor. Aquela família que às vezes não tinha dinheiro para pagar o remédio do filho e ia para aquela fila, ia lá pegar todo aquele orçamento. Você sabe que para a Defensoria Pública tem todo um métier. 3 orçamentos do laudo tem que estar em dia, recente, as farmácias também têm suas exigências. E até chegar... Eu sei que os postos têm essa distribuição, mas até você chegar lá, sabe? Então, hoje ela pode comprar a fralda, inclusive a fralda da marca que ela quer. Ela pode pegar aquele dinheiro e investir num lazer para a criança ou para si mesma. Porque eu tive eu vou falar de outra experiência, tá, minha gente? Eu estava no Uber, quando um Uber leva todo mundo, que é bem difícil. E eu já pedindo desculpa, olha, moço, não, a gente, se precisar, leve meus 2 mais velhos e eu chamo outro, porque eu sei que não pode todo mundo. Não, vamos, entre. Eu também sou pai atípico, moça, porque ele viu para onde estava indo. Eu, pronto, estou em casa. Aí entramos. Aí a gente se ajeitou, se apertou, entrou. E fomos conversar. E aí, prontamente, a primeira coisa que eu falo é falar do projeto. Se ele é Uber, eu já começo a pensar, vou divulgar ele com passeio, E aí começa a perguntar. E ele conta da mãe, não, da esposa, mãe da filha dele, e a filha, a única filha do casal. A dificuldade que é para descobrir se ela é TEA ou não, e que a mãe parou, ele só trabalha fora, e ela não, teve que realmente tomar conta dessa adolescente. Hoje ela é adolescente e tem uma habilidade incrível com desenhos realistas. Impressionante aquela criança. E também tem uma pessoa acamada em casa que ela tem que tomar conta, um idoso. E aí eu, poxa vida... Mas, olha, fala comigo, eu vou apresentar o projeto e você manda para ela
Vocês entram no grupo e vejam o que é que posso ajudar. E naquele dia, eles entraram, ela, né, a Evelyn, entrou no grupo e esse senhor, esse esposo, manda para mim uma mensagem. Eu agradeço muito, porque estávamos sós. E são famílias invisíveis. Elas estão sendo totalmente invisibilizadas por uma sociedade muito capitalista, muito imediatista, muito instagramável. Tudo tem que ter aquele padrão, senão não vai. E eu quero dizer para vocês que esse tipo de inovação que se apresenta o nosso projeto como algo inovador, na verdade, é um grito de socorro de muitas famílias. E muitas que eu ainda não consegui alcançar. Meu sonho é levar para o interior. Queria que todas as famílias tivessem a oportunidade de empreender com apoio de políticas públicas, porque precisa apoiar essas famílias. Porque senão ela vai ser também, depois, mais um número quantitativo e um número também de valores, né, a tomar conta do Estado, porque essas mães vão adoecer mais. Mas quando a gente tem a dignidade do trabalho, a gente sorri para a vida, trabalhar, empreender, dignificar essa mulher. Eu falo mulher porque a maioria são mães ou avós, tomando conta dessas pessoas com deficiência. Ou a percentual, na estatística mesmo, é uma estatística de homens que deixam essas mães com seus filhos até os 5 anos de idade, são 72%, 78% em uma mais recente. E desses 78%, gente, imagina essas mães sozinhas para dar conta de cuidar de casa, porque nem todo mundo, às vezes, consegue que se pague uma pensão decente desse pai para essa criança, porque eles normalmente até desaparecem. Agora, aqueles que ficam, eu logo comparo, eu digo, esses que ficam, foi Deus que disse, vai ficar. É um anjinho que puxa pela beca e você fica, que nem José com Maria. Aí Maria anuncia a gravidez. Um anjo, todo aquilo, imagina, é um ser humano. José era um ser humano. Recebe o impacto da mensagem. Pensa, vamos pensar que eu difamei a Maria, ele tenta até sair de cena fininho, está na Bíblia, viu, imagina, só que estou inventando, né? Ele pensa em sair ali e o anjo aparece. Não saia. Você vai ficar com ela, e o nome da criança é Jesus e pronto. E o homem fica. Eu acho que ele foi o primeiro pai típico da história, porque Jesus era um ser celestial, o único no mundo, o único perfeito que viveu essa terra. Então, se ele era perfeito, ele era único, esse é um pai acima de qualquer, né, acima da curva. E eu gosto de comparar os pais atípicos que ficam a José, pai de Jesus, porque assumiu o seu lugar. Inclusive, criou muito bem Jesus. E esse pai, os pais que ficam estão no projeto, do lado da mãe, carregando as coisas. Né? Se a Fran estiver ouvindo, o marido aí da Fran, carregando tudo. Tem o José, esposo da Gabi, que está ali junto também, da família. Esse Josenildo e Dona Josineide, divorciados, juntos pela filha. Então, realmente, é um projeto para as famílias. E esse espaço que você nos dá, Ana Paula, nos faz, assim, abrir mais as portas, porque a gente também precisa da empresa privada, da iniciativa privada, dando a oportunidade dessas pessoas, capacitando a educacional. E vocês sabem, a estatística, no nosso país, menos de 1% das pessoas com deficiência termina o ensino superior. Menos de 1%. Pouquíssimo, né? É pouquíssimo. E quando você, mulher, tem um filho com deficiência, você sai do estudo e do mercado de trabalho. Olha que carga. A gente precisa do apoio das instituições de educação para dar bolsa de estudo a essas mães atípicas. 100% EAD, que ela possa se formar. Nossos órgãos públicos, espaço para a gente empreender e mostrar a arte e ver tudo isso fluir. Que essa família consiga ter o seu sustento e não seja mais um peso para o Estado. Não é verdade? Com certeza. Fábio, com esse relato da Luana é um relato forte, né? Antes de a gente falar exatamente da economia em si, da economia circular, tem uns dados aqui do IBGE que apontam que mais de 11 milhões de lares brasileiros são chefiados por mulheres, por mães de famílias, né? E muitas delas, elas encontraram no empreendedorismo, não é uma espécie de fuga, mas como uma fonte de renda extra mesmo para criar seus filhos. E, apesar dessa quantidade, apesar de todo esse trabalho que elas fazem, ainda falta um pouco de valorização, né? Tá longe de ser o ideal. Aí, com isso, eu gostaria de saber de você quais são os principais fatores econômicos que impulsionam essas mulheres a seguir em frente.
Pois é, inicialmente, né, parabenizar pela força, né, Luana, e realmente é uma história de vida fantástica e que precisa cada vez mais de mais apoio, né, de menos burocracia, de mais facilitação, de mais recursos direcionados para isso, para esse tipo de ajuda, Lucas, porque, assim, eu estava falando aqui com a Luana, eu acabei de fazer uma pesquisa em alguns bairros aqui de Maceió, né, para a minha tese que eu estou finalizando, justamente nos bairros mais pobres da periferia de Maceió, e eu vi muito dessa realidade, né? Muitas mães solo, né? Não são mães solteiras, porque foram casadas, muitas delas foram literalmente abandonadas, com filhos, um percentual muito grande de filhos, de mães atípicas com filhos também nessa condição, e numa dificuldade extrema, né? Porque, assim, como ela bem colocou, veja a história de vida dela, ela tem uma força muito grande. Agora, você imagina as mulheres com menos acesso ainda, né? Nos bairros mais pobres da cidade, tá? Com as políticas públicas tradicionais já chegam com um percentual muito pequeno. Imagine para essa demanda que, vamos dizer assim, a questão não é nova, mas a demanda, como está se colocando, é relativamente nova e precisa... essa abertura é muito importante. A gente precisa conhecer isso e saber que tem uma demanda não atendida muito forte, tá? E, assim, o que eu percebi nesse movimento foi muito isso. Muitas mães, muitas mulheres pedindo demissão dos seus empregos e empreendendo. Foi uma das questões, inclusive, que fazia parte do questionário, me chamou a atenção aquilo, né? Se tinha a ver efetivamente com a questão do empreendedorismo e tal, ou se tinha a ver pelaquela condição. Eu aprofundei um pouco mais a pergunta e fui querer saber por que ela estava deixando o emprego e foi justamente isso, para se dedicar aos filhos, né? Porque muitas delas me disseram, olha, Fábio, como é que eu vou ter um emprego normal, ou um emprego seletista, ou um emprego de 8 horas, 40 horas por semana, se eu tenho um filho que me demanda só de atividades lúdicas 6, 7 horas por dia? Como é que eu vou me dedicar? Então, elas efetivamente estavam deixando esse emprego para tomar conta dos filhos e tudo mais. Algumas delas empreendendo nos períodos que tem condição de empreender, que não é também um empreendimento full-time. A Luana colocou aqui o relato dela, ficou muito claro isso. Tá? E é uma condição de você, muitas vezes, sobreviver. Literalmente é isso. Essas mulheres estão sobrevivendo com o empreendedorismo porque não tem outra alternativa de uma renda, a não ser as políticas públicas que precisam, na minha visão, e diante dessa realidade, né, que eu encarei, que a gente precisa conhecer com mais profundidade, tem que ter políticas públicas muito, muito maiores do que o que a gente tem hoje, com uma quantidade maior e não menos, né? Tem essa discussão, quando começa a ter essa questão de custos, não sei o quê, a proposta sempre é a mesma, né? De reduzir custos de quem mais precisa, mas vamos dividir então na sociedade quem é que está tendo um subsídio maior, que não precisa tanto, e direcionar esses recursos para quem precisa, tá? Para ampliar esse tipo de política pública, para até dar um suporte para a mulher continuar empreendendo, mas ter um suporte aqui nas outras demandas que ela tem, que é uma demanda de saúde especializada, que é uma demanda para as crianças, para ter um nível de atenção muito maior, né? De estímulo, de uma série de coisas que só com as políticas públicas também tradicionais elas não vão conseguir. Tem que ter centros especializados, uma série de outras questões. E o potencial é muito grande, Lucas, porque, assim, se tiver esse suporte, né, para que elas também tenham a condição, naqueles momentos, de criar, de colocar a sua imaginação, a sua inovação para fluir com o suporte, aí vai ter muito mais resultado, inclusive, tá, financeiro, econômico, tudo mais, com um efeito multiplicador na sociedade e na economia muito maior. Agora, não dá para você exigir o nível de empreendedorismo para essas mulheres que seja igual ao padrão tradicional na economia. É por isso que eu, pessoalmente, depois de ver essa realidade toda, uma das questões que eu sugiro, inclusive, é a criação de fundos específicos. Sabe, Luana? Porque, assim, como você tem essa instituição e tem já muita gente apoiando, mas poderia estruturar um fundo específico para isso e, a partir desse fundo, com regras claras, obviamente, você pode ter, a partir daquele fundo, uma incubadora de outros fundos e ajudar outras mães que querem empreender com um fundo que já foi criado para isso, que elas vão saber, a Luana vai saber como direcionar, como criar
as características de uma chamada de projetos, por exemplo, mas você tem que ter um fundo grande, sendo irrigado, porque aí você tem condições de sensibilizar outras instituições nacionais e até eventualmente internacionais para irrigar o fundo. E aí as regras, quem coloca o recurso ali já vai saber quais são as regras. E quem for se utilizar daquilo vai se utilizar dentro daquela especificidade. E não competir com as mesmas demandas de uma pessoa que não tem aquela condição, entende? Precisa sim. A minha próxima pergunta cabe a resposta aos dois. Quais os principais desafios que essas mães atípicas, essas mulheres empreendedoras enfrentam aqui no estado de Alagoas? Em número 1, com certeza, eu acho que todas falariam a rede de apoio. A maior parte delas estão realmente sozinhas e elas precisam trabalhar, levar filho para terapia. E aí a gente esbarra no número 2, terapia. Para você chegar ao laudo e conseguir uma vaga, a maioria, você sabe, não tem plano de saúde, gente. É um número expressivo que demanda pelo SUS. A gente enfrenta processos infindáveis se você judicializar, quando você não aguenta mais esperar pelo SUS. Eu digo isso porque, no início, os meus filhos menores, os primeiros tratamentos foram através de demandas judiciais. Nós temos aí uma fila hoje no Pan Salgadinho, que é uma demanda bem reprimida, que aí você vai para as ONGs, são maravilhosas. Nosso estado ele tem realmente ONGs maravilhosas, mas também fila de espera. Temos ONG com 200 famílias. Eu tenho, acho que meus filhos devem ser 203, 205 na terapia, e eu disse, ele não vai entrar, porque um dia ele vai ter plano de saúde. E só que as mães que não podem dar esse plano de saúde. Então, eu digo número 1, número 2, a rede de apoio, elas não têm. E o acesso ao tratamento terapêutico dessas crianças e dessa mãe. Porque essa mãe, invariavelmente, ela vai precisar de um suporte psicológico. Nós precisamos. Porque vocês estão vendo essas notícias horríveis. Fábio, você sabe do que eu estou falando. Suicídio entre essas mães. Elas estão terminando a própria vida. Em casos mais graves, a do filho antes. Porque elas já não aguentam mais. E digo, não julgo nenhuma dessas mães. Já vi relatos, nossa, que, sabe, julgando ali a mãe. Nossa, ninguém sabe o que ela passou ali antes. Ninguém estava lá para ajudar ela. Vou lavar um prato para você poder dormir. Porque essas crianças não dormem. E sim, e o número 3, medicação. Que está junto com a terapia, né? A terapia e muitas vezes, né, precisa de medicação também. Isso ainda é um outro processo para se conseguir a medicação. Então, eu encaro esses como os maiores, as maiores barreiras. A terceira e final, que eu vou agregar, essa é a parte educacional. Levamos essa criança para a escola e aí começa toda uma outra via crucis para que a criança tenha a adaptação nessa escola, porque a escola não quer adaptar essa criança. E aqui eu não vou tecer críticas nem políticas e nem de instituições que são de ensino. Eu vou falar que é a realidade, que muitas dessas escolas mandam essa criança ir para casa. E não é só rede pública, não, é privada também, que tem casos nas famílias atípicas empreendedoras, no meu projeto, de rede particular, ligando para a mãe, dizendo, nós não temos como dar conta do seu filho. Então, imagina o que é isso. Rede de apoio nós não temos, não tem acesso fácil, ou não tem a uma intervenção terapêutica adequada, que também não adianta fingir que a criança está ali umas horinhas tendo uma intervenção que não está tendo, o acesso à medicação e a educação dessas crianças. O que acontece com essa família? Acaba, ela implode, gente. É só mais uma tragédia anunciada aí. Só que aí multiplique isso, né? Nosso estado, né? Quantas e quantas pessoas, não vou me posicionar só sobre Maceió, vou falar de Alagoas. Quantas famílias nessa situação que eu citei para vocês? Muitas, a maioria. Porque a deficiência, ela não é um mar igual para todo mundo, né? Não, tem uma psicanalista mulher, que eu admiro muito, mãe atípica, que ela uma vez conversando comigo, ela disse que a filha é autista também, que as pessoas falam que o autismo é estar todo mundo no mesmo barco. Mentira, tá não. A gente não está no mesmo barco em se falar de deficiência. Porque tem pessoas que estão nesse mar, mas estão no transatlântico. Só que a maioria está no seu bote salva-vidas. Se tiver, está lá no meio do mar, numa boia, num bote, um pedaço de tronco. Como você falou sobre a equidade aqui, esse exemplo que você fez aqui, essa simbologia, uma pessoa atlética ali com boa condição física, magrinho, e o outro magrinho, 12 quilos nas costas. Quem ganha? Quem ganha? Gostaria mais uma vez, né, de agradecer a presença de vocês, pela atenção, pelas informações, né, pelos detalhes, pela aula, né, que vocês nos deram. Eu
Fábio. E agradeço muito, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Tá? E até uma próxima oportunidade. Fábio Leite e Luana Rodrigues. Muito obrigada, querida. Muito obrigado. Bom dia. Mais uma vez, agradecer ao Fábio Leão, economista do Sebrae, professor, e a Luana por participarem aqui com a gente, relatar a sua história, relatar o que vem mudando na vida dessas famílias atípicas aqui do nosso estado.